Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, agora na página 95, vamos continuar citando mais alguns exemplos de martírios. Na semana passada eu falei para vocês de martírio, fala-se de 20 mil pessoas que já ocorreram, né? E agora estou citando outros exemplos. Bom, agora o martírio de Dorotéu e Pedro, ano 304 da era cristã. Acima de todos quantos foram celebrados alguma vez como admiráveis e famosos por sua valentia, assim entre os gregos como entre os bárbaros, esta ocasião fez destacar os divinos excelentes mártires Dorotéu e os servidores imperiais que o acompanhavam. Ainda que seus amos os tenham considerado dignos da mais alta honra, e no trato não os deixavam atrás de seus próprios filhos, eles julgavam com toda a verdade maior riqueza do que a glória e o prazer desta vida, as injúrias, os trabalhos e os variados gêneros de morte inventados contra eles por causa de sua religião. Somente mencionaremos o fim que teve um deles e deixaremos a nossos leitores que por eles concluam o que sucedeu aos outros. Na mencionada cidade, um deles foi conduzido publicamente ante os imperadores já indicados. Ordenaram-lhe, pois, que sacrificasse. Sacrificar, o demônio tinha que sacrificar e comer aquelas coisas. E ao opor-se, mandaram pendurá-lo desnudo e lacerar todo o seu corpo à força de açoites, até que rendido fizesse o ordenado, mesmo contra a vontade. Ou seja, eles vão torturar o cristão ao máximo para que o cristão aceite sacrificar. Prosseguindo. Mas como ele se mantinha inflexível, mesmo depois de padecer estes tormentos, e seus ossos já apareciam à vista, ou seja, as chicotadas, né? Normalmente, irmãos, tinham na ponta do chicote como um pedaço de ferro, né? Pontudo e envergado, como um anzol, que normalmente eles batiam, quando aquilo encravava na pele, eles puxavam, né, e dilaceravam. Por isso ele usou a expressão, né, com o seu corpo dilacerado. Então ele fazia isso e puxava, ia saindo pele. E mais surra. E ele disse agora que aparecia até os ossos. E seus ossos já apareciam à vista. Misturaram vinagre com sal e o derramaram nas partes mais laceradas de seu corpo. É uma dor inimaginável, irmãos. É uma dor inimaginável. Prossegue. Mas também desdenhou estas dores. Ou seja, dá uma pausa aqui para explicar a vocês. Eu dando aula desse tema, diversos alunos já falaram para mim, pastor, é assim, é impossível humanamente. Deus deveria dar alguma graça para as pessoas resistir àquilo, né? Porque eles apanhavam e continuavam glorificando a Deus, desdenhando daquelas dores, né? Mas também desdenhou estas dores, e então trouxeram ao meio umas brasas e fogo, e como se faz com a carne comestível, foram consumindo no fogo o resto de seu corpo. E não todo de uma vez, para que não morresse em seguida, mas pouco a pouco. Ou seja, queimava ele, via que talvez a pessoa até desmaiasse. Não, espera ele acordar, daqui a pouco joga água, vinagre e sal e queima mais. Então traziam brasa e queimavam os cristãos, né? No caso, esses dois aqui, né? Os que o haviam posto sobre a fogueira não podiam soltá-lo, até que ainda depois de tantos padecimentos desse sinal de aceder ao mandado. Mas ele, solidamente aferrado a seu propósito, entregou vencedor a sua alma em meio aos tormentos. Tal foi o martírio de um dos servidores imperiais,
digno realmente do nome que levava, chamava-se Pedro. Dorotéu e Gorgônio, juntamente com muitos outros do serviço imperial, depois de passar por combates de todo gênero, morreram enforcados e alcançaram o prêmio da divina vitória. Bom, irmãos, por que é importante contar essa história até nos nossos dias? Irmãos, olhe para o mundo. O ódio contra os cristãos está se manifestando no mundo. Aqui na América do Sul, por exemplo, na Nicarágua, se você entrar na internet e pesquisar, você vai encontrar lá os esquerdistas da Nicarágua perseguindo lá, destruindo as igrejas e perseguindo os pastores. Lembre-se qual é o lema da esquerda, é só você procurar nos documentos. Volte 200 anos atrás, quando ela nasceu, os teóricos da esquerda, um deles, chamado Diderot, o que ele dizia? A frase-chave dele, se você escrever na internet, você vai encontrar essa frase. Ele dizia: só seremos livres quando o último rei for enforcado nas tripas do último sacerdote. Ou seja, só seremos livres quando nós acabarmos com a monarquia e com a religião. Mas, na verdade, a única religião que eles odeiam é a igreja evangélica. Tá bom? Lá na China, os muçulmanos funcionam normalmente. A China é o país mais religioso do mundo, irmãos. Eles têm orgulho deles terem mantido a essência do budismo mais do que os indianos, que foi onde surgiu o budismo. Na história, eles documentaram, procuraram, enviaram missionários budistas, monges, para a China, para a Índia, para poder descobrir os textos originais, e eles mantiveram essa mensagem. Eles são muito religiosos. O único que não pode funcionar lá é o verdadeiro cristianismo. Porque até o catolicismo funciona lá. Vocês sabem que o Papa fez uma aliança com o comunismo chinês, reconhecendo todos os bispos ateus da China. Vocês já imaginaram uma coisa dessa? Não? Até para um católico sincero, isso é horrível. Tem padres aí criticando essa atitude do Papa. Como é que você vai reconhecer como bispo da Igreja Católica um bispo ateu? Porque lá na China o bispo tem que ser ateu. Ele é controlado pelos comunistas, né? Ou seja, e essas pessoas, elas foram reconhecidos pelo Papa. Então, essas histórias aqui, elas são importantes, irmãos, porque no mundo, nesse momento, tem cristãos sofrendo exatamente como esses estão sofrendo. Na África, as igrejas estão sendo atacadas. Os muçulmanos entram pelas igrejas com facão e matam os cristãos a facão. Então, será que isso vai chegar no Brasil? Tomara que não. Nós oramos para que não chegue. Mas que não é impossível chegar, não é impossível.